Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sede com todos vós, amém? Encaminhando com o Altíssimo de hoje, nós vamos falar a respeito de erros. E para nós falarmos acerca de erros, nós vamos ler a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Porém, Davi ficou em casa. Meus irmãos, no decorrer das nossas vidas, todos nós vamos cometer erros. A psicologia, a filosofia, eles aceitam que errar faz parte da condição humana. Porém, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que permanecer nos erros é coisa de tolo. O homem que foi considerado pelo próprio Deus, o homem segundo o coração de Deus, o segundo rei de Israel, ele foi extraordinário no decorrer da sua vida. Mas ele também cometeu erros. O Senhor havia ungido como rei para governar e estar à frente de Israel nas batalhas, mas ele preferiu ficar em casa, negligenciando seus deveres como servo de Deus. Davi, ele estava onde não deveria estar, ele olhou o que ele não deveria olhar e ele cobiçou o que não era seu. E o resultado de tudo isso, meus irmãos, é adultério e homicídio. Davi, ele errou também, ele cometeu um adultério e um homicídio, mas a Bíblia vai dizer que ele rasgou as suas vestes, ele desceu com a cara no pó, ele se humilhou, ele se arrependeu de todo o seu coração do erro que ele tinha cometido e o Senhor perdoou os seus pecados. O Senhor perdoou os pecados de Davi, mas saibam, meus irmãos, que cada pecado, cada erro, ele traz consigo as consequências. E Davi, ele pagou muito caro por este erro que ele cometeu. A Bíblia vai dizer que o filho de Davi, com Batseba, Deus matou o filho de Davi com o adultério com Batseba. Depois disso, meus irmãos, o filho de Davi, Anon, ele colocou em seu coração uma paixão desenfreada pela sua própria irmã, Tamar. E ele cometeu então chamado um incesto dentro do palácio do rei com a sua própria irmã. A Bíblia vai dizer que o seu irmão, filho de Davi, Absalão, ele vendo o que Anon tinha feito com a sua irmã, ele muito se indignou. E ele matou então o seu irmão Anon. E tempos depois, meus irmãos, o filho de Davi, Absalão, o que tinha matado o seu irmão Anon, ele rouba o ouro do seu pai, ele monta um exército e ele intenta matar o seu próprio pai a ponto dele ter que fugir do seu filho. Como se não bastasse, ele deitou com as concubinas de seu pai. E tempos depois a Bíblia vai dizer que Joabe, ele mata Absalão. Então, meus irmãos, Davi, ele pagou um preço muito alto pelo erro que ele cometeu. Foram 3 filhos mortos. Foi o seu filho com Batseba, Anon morto por Absalão e Absalão morto por Joabe. E sem contar que Tamar, ela não estava morta fisicamente, mas ele matou a honra de Tamar, porque ela ficou desonrada em uma época onde isso era expressamente proibido. Então, meus irmãos, Deus, ele nos perdoa, mas só que cada erro de nós, ele vem com as suas consequências. E eu quero deixar um recado para você, servo do Senhor. Não negligencie o seu ministério, não negligencie o seu chamado, não negligencie os seus deveres como servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos em nome de Jesus orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que os seus filhos, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, possam entender, meu Deus, que o Senhor perdoa sim os nossos pecados, mas os nossos pecados e os nossos erros, Ele vai nos trazer consequências
e muitas vezes consequências gravíssimas, pois nós estamos no tempo da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.